Olá, um grande dia para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Graça e paz com as bênçãos grandiosas de nosso Deus na sua vida. E o texto para a nossa reflexão de hoje, ele se encontra registrado no livro de Atos, no capítulo 16, e nós iremos ler o versículo 25, onde na minha tradução diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais os ouviam. No ano de 2004, nós estávamos vivendo um período parecido com o de hoje. Eram as Olimpíadas. E se você tem acompanhado aí pelos noticiários, nós estamos vivendo aí as Olimpíadas de Tóquio, lá no Japão, onde nós temos já algumas medalhas para os nossos atletas brasileiros, alguns ganharam, os outros perderam. Mas aconteceu um episódio interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, alguns vão se lembrar, no ano de 2004. Um de nossos atletas brasileiros, um homem chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, ele fazia a prova da maratona que deveria andar aí, ou melhor, correr 42 quilômetros aproximadamente, e ele estava à frente de todo o pelotão, faltando aí pouco mais de 7 quilômetros para terminar a prova. E ele estava a mais de 150 metros do segundo colocado, indo à frente, já imaginando que ele seria o campeão, e de repente, no meio das pessoas que estavam ali assistindo, um homem sai daquela multidão e agarra ele, atrapalha a sua concentração, e vem um outro cidadão, ajuda a ele se desvencilhar. Ele continua na frente, mas por poucos metros do segundo colocado, e quando ele estava ali para entrar no estádio de Panathinaikos, ali na Grécia, local em Atenas onde foi esta prova, Vanderlei Cordeiro de Lima, ele perde a sua primeira posição e ele chega em terceiro lugar. Mas o fato interessante é que, apesar do terceiro lugar que aquele homem ele chegou, Vanderlei Cordeiro de Lima, ele demonstrou uma atitude positiva. Ele não desistiu, ele não parou, ele prosseguiu em frente, a despeito da situação ser totalmente adversa para ele naquele momento, seu psicológico ter sido abalado, ele ainda prosseguiu e ele terminou a sua prova. No final, o Comitê Olímpico resolveu dar uma medalha especial, além da medalha de bronze que ele ganhou, pela atitude que ele teve de ser perseverante até o fim. Quando nós lemos esse texto de hoje, Atos capítulo 16, verso 25, nós encontramos dois servos de Cristo, Paulo e Silas, presos em uma cadeia por um pecado que eles não haviam cometido. Foram julgados de modo errado, foram açoitados, foram maltratados, mas a fé deles não foi abalada. E ali, por volta de meia-noite, esses homens poderiam estar questionando a Deus, brigando com Deus por conta de terem sido presos injustamente, por estar fazendo a obra de Deus. Mas a Bíblia nos revela, meus queridos, que eles estavam o quê? Cantando e louvando a Deus. Atitudes positivas. Às vezes na nossa vida, enfrentamos momentos de adversidades. E nesses momentos, muitas vezes, a nossa tendência é querer desistir, querer jogar a culpa em Deus, querer jogar a culpa nos outros, mas que eu e você, ao lermos a história de Paulo e Silas, ao vermos o exemplo de Vanderlei Cordeiro de Lima, possamos ter atitudes positivas na nossa vida. Existe um texto na Bíblia que diz assim: haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, que nós tenhamos as mesmas atitudes de Cristo. Sermos pessoas que saibamos lidar com as situações mais adversas que nós enfrentamos
encará-las com fé, porque somente assim nós sairemos dessas atitudes com a cabeça erguida, com um sentimento de vitória, a despeito do que os outros possam ver derrotas em nós. Que Deus te ajude, que Ele te abençoe e que as suas atitudes sejam de um verdadeiro seguidor de Cristo e de seu exemplo sobre essa terra. Que Deus possa estar com você nesse dia, é o meu desejo, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, bom Pai amado, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Suplicamos e rogamos a Tua bênção para esse dia. Nós não sabemos o que está à nossa frente, mas nós sabemos, ó Deus, que com Jesus Cristo na nossa vida, nós já somos mais do que vitoriosos. Que haja em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que apesar de tudo aquilo que Ele passou, que Ele sofreu, Ele continuou amando, não desistiu dos seus alvos, dos seus objetivos, prosseguiu em frente e por conta disso, Ele pôde garantir a cada um de nós a oportunidade de um dia sermos salvos para a eternidade. Que nós possamos, assim como Cristo, agarrar essa oportunidade, que possamos seguir em frente na nossa caminhada e na nossa trajetória cristã. Os problemas, as dificuldades, os obstáculos, eles virão, ó Deus, mas que nós possamos atravessar a cada um deles sem esmorecer, para que sejamos abençoados por Ti. Nos dê a Tua paz, conceda-nos o Teu perdão nesse dia, são bênçãos que rogamos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, um grande abraço para você, muito obrigado por estar conosco, não se esqueça, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para que nossas mensagens cheguem até você. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até mais.